O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero chamar as crianças aqui até 11 anos. Vem aqui à frente em nome de Jesus, para que nós possamos orar por você. A igreja, as demais igrejas, se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar orando por essas crianças abençoadíssimas em nome de Jesus. Aleluia. E já orando também pela palavra. A pastora Dilson está com essa responsabilidade em nome de Jesus Cristo de trazer uma mensagem aos nossos corações em nome de Jesus. E hoje eu vi lá no post lá da igreja, lá é um ensino, né, pastor? Graças a Deus ali vai ser tremendo, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus maravilhoso, nós apresentamos a vida da Aline, Pai, em nome de Jesus Cristo, que está com a incumbência, Pai, em nome de Jesus, de ensinar a palavra de Deus a essas crianças maravilhosas, crianças cheias de saúde, cheias de Deus, de energia, Pai, em nome de Jesus Cristo, de unção de Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo. São crianças, Pai, em nome de Jesus, que irão crescer em sabedoria e entendimento, Pai, em nome de Jesus Cristo, que sejam ministradas poderosamente através da Tua serva, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, seja glorificado na boca deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, até a volta de Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus maravilhoso, nós Te louvamos e Te agradecemos. Também queremos Te apresentar a vida do nosso pastor Adilson, Pai, que estará, Senhor Deus, nos ensinando um pouco daquilo que a palavra do Senhor tem, Senhor Deus, colocado em seu coração, daquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado em seu coração nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Usa o Teu servo, Pai, em nome de Jesus Cristo, para falar com a Tua igreja, para exortar e ensinar ao Teu povo, em nome de Jesus Cristo. A igreja dê uma linda salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, Senhor, para os irmãos, amém? Pode sentar, Deus abençoe a sua vida. Boa noite, é bom estarmos aqui na casa do Senhor, mais uma noite para adorá-lo na beleza da sua santidade, né? O Senhor é bom, acabou de louvar aqui, né? O Senhor é bom, aleluia, e a sua misericórdia, a sua fidelidade dura para sempre nas nossas vidas, amém? Estou começando um pouquinho mais cedo hoje aqui, porque nós vamos trazer praticamente um estudo aos irmãos, né? E estudo é um pouco diferente de pregação, né? Embora tudo é explanação, né? Tudo é exposição da palavra de Deus, mas aí o sistema é um pouco diferente. Mas eu creio que com certeza Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Há um tempo atrás, nós já andamos falando um pouco a respeito disso aqui, né? A questão do o que tenho eu contigo, né? E os irmãos mais antigos, acho que vão até lembrar, né? Que a gente anda dando alguns estudos a respeito disso, né? Uma série, né? Se não me engano, foram 5 quintas-feiras que nós fizemos a respeito desse estudo, né? O que tenho eu contigo. Mas hoje eu sintetizei um pouco aqui, para trazer, né, pelo menos nessa uma hora aí, alguma coisa nesse sentido aí, no nome de Jesus, amém? Eu creio que com certeza alguns irmãos já ouviram, outros também não ouviram, alguns vão ficar até assim, meu Deus, não sabia que era assim que funcionava, né? Mas a palavra de Deus nos liberta, né? Jesus disse, olha, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, né? Quem é a verdade? A verdade é a palavra, né? E quando nós conhecemos a palavra, vai nos libertando. Algumas pessoas acham que libertação é só quando alguém vem aqui na frente e nós impomos as mãos, a igreja ora e o diabo cai, né, se manifesta e aí o demônio vai embora. Nossa, aquela pessoa foi liberta, né? Ela saiu daqui liberta. Às vezes não, né? Às vezes ficou pior o caso dela, porque expulsou o demônio dela e ela nunca mais voltou em nenhuma igreja e o estado dela vai ser 7 vezes pior do que o primeiro. Então, na verdade, a libertação de fato, a libertação concreta, ela vem somente através do conhecimento da palavra de Deus. E quanto mais nós conhecemos a palavra, mais liberto nós vamos ficando, em todos os sentidos, né? E nessa noite, então, o desejo aqui do nosso coração é, de alguma forma, que em algum momento aqui da explanação, o Espírito Santo ele possa ministrar na sua vida, ou por que não dizer nas nossas vidas, no nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, por gentileza. Louvado seja Deus.
Nós vamos ler somente o verso de número 8, tá ok? Vou ler o verso todo, né, o verso 8, e depois nós vamos ler só a parte A do verso 8, amém? Só quem tiver uma Bíblia quiser emprestar ali para o meu sobrinho, tem aí, Cristian, uma Bíblia aí? Tem aí? Alguém arruma uma Bíblia, por gentileza? Né? Ou senta do lado dele lá, por favor, alguém aí? Amém? Bom, Ricardo, senta do lado dele, Ricardo, dá uma forcinha para ele, por favor. Isso, a minha esposa fica na porta aí. Aí, por gentileza. Tá bem? Vamos trocar a mão nele. Tem alguém para ficar aqui? Tem alguém aí hoje ou não? O Josimar está por aí, não está? Cadê o Josimar? Oi? Vamos, isso, põe o Josimar para trabalhar. Isso aí, maravilha. Amém? Ajuda aí, Josimar, por gentileza. Romanos capítulo 13, e o verso de número 8. Amém? Se quiser pôr uma cadeira de lado aí, Josimar, pode pôr, viu? Se quiser pôr, não tem problema não. Hoje está mais tranquilo o movimento, né? Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Romanos 13, o verso 8. O versículo todo diz assim, olha, não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Agora, numa outra tradução diz assim, olha, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Amém? E o tema que nós colocamos aí é o que tenho eu contigo, né? O que tenho eu contigo? O que isso quer dizer? Né? Qual que é a profundidade, aonde, né, nós podemos chegar com esta pergunta, né? O que tenho eu contigo? E aqui a palavra está dizendo para mim e para você, que nós não devemos dever nada a ninguém, e esse dever aí, né, no sentido, em todas as áreas da nossa vida, nós não podemos ficar devendo nada a ninguém, né? E essa palavra dever não é dívida, ok? A palavra é dever, não é dívida. Então o que é dever? Olha só, dever é obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, alguma incumbência. Então, a palavra dever significa isso, obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, alguma incumbência. E a Bíblia está dizendo que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. E na verdade, quando eu estou devendo alguma coisa para alguém, né, como diz aqui a palavra, no original da palavra, né, quando eu deixo de cumprir a minha obrigação, olha, preste bem atenção para você entender o desenrolar aqui da ideia, tá bom? Então, quando eu deixo de cumprir a minha obrigação, quando eu deixo de fazer, né, aquilo que foi proposto para mim fazer, quando eu deixo de realizar a incumbência, a qual eu tenho a responsabilidade de fazer, de realizar, quer seja na igreja ou em qualquer outra área da sua vida, eu passo então a dever, né? E como eu passo a dever, então agora eu entro, né, numa coisa chamada dívida. O que é dívida? Né? Dívida é o que se deve, dívida é a obrigação, dívida é o dever que eu não cumpri. Então, quando eu passo a dever, eu me considero uma pessoa endividada. E a partir do momento que eu estou endividado com alguém, com alguma circunstância, com alguma situação, então eu passo, então, agora a partir desse momento, a ter uma ligação com esta pessoa, eu passo a ter uma ligação com essa dificuldade, eu passo a ter uma ligação com o problema, eu passo a ter uma ligação, né, com a dificuldade. E o que é ligação? Ligação é união, ligação é elo, ligação é vínculo. Então vamos lá, vamos recapitular. A ninguém devais nada. A partir do momento que eu passo a dever, independente de qual área que eu passo a ter uma dívida. E quando eu tenho uma dívida, eu tenho uma ligação com aquilo que eu estou devendo, seja pessoa, seja igreja, seja Deus, seja família, seja lá o que for, eu passo a ter uma ligação. A partir do momento que eu adquiro uma dívida, eu passo a ter um elo, eu passo a ter uma união, eu passo a ter um vínculo com aquilo que eu estou devendo, com aquilo que eu adquiri aquela dívida. Então eu passo a ter uma união, eu passo a ter um elo e um vínculo. E a palavra diz, olha, a ninguém devais coisa alguma. Agora, pastor, de que forma então que eu posso me considerar uma pessoa endividada? Então eu coloquei alguns versículos, algumas coisas bem simples aqui. Por exemplo, olha, como que eu posso me considerar endividado? Quando eu deixo de pagar minhas dívidas, quando eu posso e tenho condições de emprestar
e não o faço, e aí seja lá o que for, porque emprestar é bíblico, nós vamos ver aqui no decorrer disso aqui também, né? Olha, quando eu contraio dívidas desnecessárias, quando eu não procuro firmar acordos com dívidas pendentes, né, seja ela de qual gênero for, olha, quando eu não libero perdão, aí a gente entra nas áreas das emoções, dos sentimentos, eu também estou em dívida. Então, a questão da dívida, né, ela nos traz, a questão de você estar endividado, seja em que área que for na sua vida, isso traz na sua vida ou na nossa vida, né, isso traz para nós, né, uma coisa que nós ficamos ligados a essa situação, nós ficamos ligados a essas coisas. No Salmo 37, verso 6, fala assim, olha, compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. A questão de emprestar, né, por exemplo, é bíblico, está aqui, olha, compadece sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. No livro de Romanos, né, a ninguém devais nada. Agora no livro de Êxodo, no verso 22 e no verso 25, diz assim, olha, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usuário, e não lhes imporás usura. Usura, para quem não sabe, né, é juros altíssimos, né? A pessoa empresta dinheiro e ela cobra um juro exorbitante, um juro altíssimo. Aí está dizendo aqui que você não pode fazer isso. Olha, se tomares em penhor as vestes de teu próximo, lhes restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu os ouvirei, porque sou misericordioso. Está dizendo o seguinte, olha, se você emprestou alguma coisa para alguém, e logicamente você teve condições de emprestar, né? Você tinha condições ali, você emprestou para ajudar. E aquela pessoa que ia te pagar tal dia, que ia te devolver tal dia, e se de repente ela não fez isso, se de repente ela não cumpriu a palavra dela, e se ela só tinha aquilo, então a palavra está dizendo para mim e para você, que nós estamos proibidos de ir lá e deixar ela sem aquela coisa, que você pegou algo em penhor, né? Olha, se você me empresta, vou dar um exemplo aqui, você me empresta R$100, e dá um exemplo aqui, sei lá, eu deixo o meu carro com você, dá só um exemplo aqui, isso, e a gente sabe que o carro é da pessoa trabalhar, ir atrás, correr atrás e tal. Chegou o dia, né, de ela cumprir a palavra dela, e ela não conseguiu cumprir. A palavra está dizendo para mim e para você, que antes do pôr do sol, nós precisamos resolver isso, porque se eu seguro aquilo que é de sustento da pessoa, se eu seguro aquilo que, né, praticamente é o que veste a pessoa, é o que sustenta a pessoa, é o que dá mantimento, dá condições dela caminhar, se eu segurar aquilo, a palavra está dizendo que o Senhor Deus, Ele não vai se tornar favorável a nós, e mais do que isso, além disso, né, eu vou estar ligado a esta pessoa, né, eu vou estar em dívida com essa pessoa, e o ser humano em si, ele vive formando contratos no seu dia a dia, e essa questão de formar contrato é uma coisa muito séria também, é uma coisa que a gente deve pensar muito, porque quando nós falamos de contrato, nós achamos que é só simplesmente, né, uma folha de papel. Aqui, por exemplo, nós temos o contrato com o proprietário aqui desse prédio. Então, foi firmado um contrato, né? Eu entrei de fiador com a minha esposa, pastor Casalberto assinou e tal. E aí a gente tem, agora até o ano que vem, agora vai vencer, né? Em abril agora do ano que vem, vence o nosso contrato aqui de 3 anos e tal. Então é um contrato, né? Foi assinado e a gente não pode quebrar esse contrato de qualquer forma. Nós não podemos quebrar esse contrato de qualquer maneira. Por quê? Porque eu firmei um contrato, eu fiz um pacto, né? Eu fiz uma aliança com o proprietário aqui desse estabelecimento. Você que mora de aluguel, uma mesma coisa, você fez uma aliança, você fez um pacto com a pessoa lá que alugou a casa para você. Aqui quem comprou um carro, né, está pagando o carro parcelado, financiado, é a mesma coisa. Lá na loja que você comprou o seu guarda-roupa, é a mesma coisa. Então você não pode quebrar um pacto, você não pode quebrar uma aliança, você não pode quebrar um contrato de qualquer forma e de qualquer maneira. Você vai ter que ver o que rege o contrato, você vai ter que ver o que rege ali, para você, de uma forma legal, entrar em um acordo, e agora de uma forma legal. Então você pode discutir o assunto, discutir a situação, e aí então você pode então revogar o contrato, você pode então, né, cancelar o contrato. E nós, eu e você, isso é todos nós, todos os homens, sem exceção, nós estamos todos os dias formando contratos,
todos os dias fazendo pactos, todos os dias nós estamos fazendo alianças, seja de negócios, seja familiar, ou o principal de todos, seja em palavras. Todos os dias nós firmamos contratos, todos os dias nós firmamos pactos, todos os dias nós firmamos contratos em palavras. O que é um contrato, irmãos? Olha, contrato é um acordo entre pessoas. Você quer ver uma coisa bem simples? Por exemplo, ô irmão Sidney, segunda-feira eu vou tomar um café na sua casa. Eu acabei de fazer um contrato com ele, eu acabei de firmar um acordo com ele, eu acabei de fazer uma aliança com ele, e ele concordou. Ok, pastor, segunda-feira eu espero o senhor na minha casa às 8 horas da noite, e a gente vai tomar um café lá, amém? Vai fazer um bolo bem gostoso lá e tal. Acabei de firmar um contrato, né? Então o contrato é acordo entre as pessoas. O que é um acordo? Acordo é concordância de sentimentos ou de ideia. Acordo é um pacto. E o que é pacto? O pacto é o combinado entre duas pessoas ou mais. E a gente está fazendo pacto, nós estamos fazendo acordo, nós estamos fazendo alianças todos os dias e todas as horas. Agora, a dificuldade disso, meus irmãos, é que nós fazemos acordos que nós não pensamos, é que nós fazemos alianças que nós não podemos cumprir, é que nós fazemos pactos que não está na nossa altura, e aí o que acontece? Nós quebramos essas alianças, nós quebramos esses pactos, nós quebramos esses contratos, não de uma forma legal, mas de uma forma ilegal. E aí então eu passo a ter o quê? Eu passo a dever, eu passo a ter dívidas. Quem está me entendendo? Diga amém, Jesus. Eu passo a ter dívidas, dívidas emocionais, dívidas espirituais. Eu passo a ter dívidas, até financeiras também, e a gente não resolve a questão. E ali nós lemos que a ninguém você deve dever absolutamente nada. Não está dizendo que você não deve dever dinheiro. Está dizendo, olha, você não pode dever nada a ninguém, a não ser o amor. E a Bíblia Sagrada deixa bem claro para nós, a seriedade dessa questão, desse assunto. No livro de João, por exemplo, no capítulo 2 e no verso número 4, Jesus lá nas bodas de Caná da Galileia, no casamento lá, aquela ideia que ele transformou água em vinho, todo mundo conhece aqui, A ideia disso também é o quê? É você estar ligado na outra pessoa. A partir do momento que eu fiz um pacto com o irmão Sidney, que eu ia na casa dele, enquanto eu não pagar a dívida, amém? Enquanto eu não cumprir o acordo, eu estou em aliança com ele. Enquanto eu não cumprir o acordo, a palavra, de uma forma legal, de que, como que é isso? Ou eu vou, cumpro a palavra, olha, cheguei, estou aqui, ou então eu ligo para ele, converso com ele, e eu quebro o acordo, mas com a concordância de ambas as partes, eu cancelo o contrato de uma forma legal. E eu estou dando para vocês aqui um exemplo muito simples, de apenas tomar um café na casa de alguém. Mas quantos acordos que nós fazemos, que são coisas sérias, que são contratos seríssimos, em todas as áreas da nossa vida, e nós não cumprimos esses acordos, nós não cumprimos esses contratos, e nós ficamos em dívida, e isso acarreta dificuldades terríveis para a nossa vida. Lá no livro de João capítulo 2, verso 4, Jesus na boda de Caná, acabou o vinho, você conhece a história, e aí todo mundo chegou, Maria, fala para Jesus, para ir lá, para ele fazer alguma coisa, porque acabou o vinho. E qual foi a resposta de Jesus para a mãe dele? Mulher, que tenho eu contigo? Mulher, que tenho eu contigo? Olha, ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Olha, quando ele fala, mulher, o que tenho eu contigo? Dá essa impressão que Jesus foi mal educado, dá essa impressão, olha, como que pode ele falar assim com a mãe dele, ele chega para lá na mãe dele, poxa, quem diria que Jesus ia fazer isso? Na verdade, isso está incluído, está embasado dentro do princípio de você não estar ligado com ninguém, de você não dever nada para ninguém, de você ter uma vida pura, uma vida limpa e assim por diante. Jesus está dizendo o seguinte para a mãe dele, olha, eu não tenho nenhum acordo firmado com você, mas está me cobrando de uma coisa que eu não prometi nada, eu não verbalizei nada, eu não fiz nenhum tipo de contrato. Olha, não estou preso a você, não devo nada para você, não estou condicionado às suas ideias, não tenho nenhum contrato quebrado com você. Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
Alguém está me entendendo aqui nessa noite? Oxalá que nós pudéssemos falar assim também, né? Que tenho eu contigo, né? Todas as minhas dívidas com você é paga. Tudo que eu prometi para você eu cumpri. Tudo que eu falei que eu ia fazer, eu fiz, eu cumpri. Essa ideia de estar ligado às pessoas é muito séria, olha só. A Bíblia fala segundo Samuel, capítulo 19, verso 22, que um rei, ele vinha contra Davi, né? Estava em guerra ali, e Davi ficou sabendo que aquele rei vinha contra ele, aquela coisa toda tal. E aí qual foi a pergunta que Davi lhe fez também? Segundo Samuel 19, 22, olha, que tenho eu contigo, filho de Zeruia? Zeruia vinha guerrear contra Davi, e Davi fez essa pergunta para ele, olha, o que tenho eu contigo? Ou seja, por que você está contra mim? Nunca fomos ligados, não tenho nenhum acordo quebrado com você, não tem nenhum contrato que eu quebrei contra você, então não é digno, não é justo que você venha em guerra contra mim, porque eu não tenho nenhum tipo de aliança quebrada, eu não tenho nenhuma ligação com você, não estou ligado com você em absolutamente nada, sou livre. E aí ele pergunta, o que tenho eu contigo? E a Bíblia está cheia de exemplos, né, para a nossa meditação, no livro de Juízes, capítulo 11, e o verso de número 12, diz assim, olha, do 12 até o verso 16, se você quiser abrir aí, Juízes, capítulo 11, o verso 12 a seguir, diz assim, olha, e enviou Jefité mensageiros ao rei, filho de Amon, dizendo, que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? É uma pergunta que ele está fazendo para o cidadão, olha, ei, que ligação que eu tenho com você? Qual é o contrato que eu quebrei com você, para você vir guerrear contra mim? Qual é a palavra que eu liberei para você que foi quebrada? Qual é a aliança que eu quebrei para você vir contra mim? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité, porquanto saindo de Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Amon até Jabote e ainda até ao Jordão, torna-me pois agora em paz. Porém Jefité prosseguiu ainda em enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon, e dizendo-lhe, assim diz Jefité, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, e nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto, até o Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. Então, o que o rei de Israel estava falando? Olha, não tem por que você guerrear contra mim, porque nós não temos acordo quebrado. Eu não fiz nenhum tipo de aliança com você, eu não estou ligado a você, nosso caminho foi outro. Essa guerra que você está vindo contra mim é uma guerra ilegal, porque o princípio não foi quebrado, eu não tenho nenhuma aliança quebrada com você. Mateus, no capítulo 8, e no verso 27, os dois endemoniados gadarenos, a Bíblia diz muito claro a respeito disso também, né? É a ideia do que tenho eu contigo, né? No verso 29, Mateus 8, 29, diz assim, olha, você conhece a história que Jesus chegou, aquela coisa toda tal, e aí diz assim o verso 29, olha, eis que clamavam dizendo, os dois moços endemoniados, ou os dois demônios do moço, olha, eis que clamavam dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? O que é que os demônios estão dizendo para Jesus? O Senhor vai quebrar a palavra? O Senhor vai quebrar a aliança? O Senhor vai quebrar o contrato? Porque está liberado que nós vamos ser atormentados só naquele dia, né? Só naquela época, só naquela ocasião. E aí eles não perguntam para Jesus, os demônios perguntando, olha, o que nós temos contigo? Em outras palavras, os demônios, olha, nós não temos nada com o Senhor, não temos nada, não tem nada com o Senhor, né? Nós não temos palavra firmada, não tem nada. O Senhor veio aqui nos atormentar antes do tempo. Olha, não tinha razão para acontecer isso. Olha, não tem nenhum acordo entre nós. E aí o que eles falam? Olha, já que nós não temos nenhum acordo, né? Já que não tem nenhuma palavra quebrada, já que não tem nenhum contrato quebrado de forma legal, eu não estou ligado no Senhor, e o Senhor não está ligado em mim. O que eles fizeram? Por favor, deixe que nós entremos nas manadas de porcos ali. Você conhece a história, né? E eles entraram, era quase 2 mil porcos, é isso, né? Quase 2 mil porcos ali, e Jesus disse assim, olha, pode entrar, pode entrar. Em outras palavras, realmente nós não temos mesmo, eu não vim atormentar vocês antes do tempo. Tem uma palavra estabelecida, tem um contrato feito, tem uma aliança feita, não tenho nada com você, não estou ligado a você, você também não está ligado em mim, então você está livre, vocês estão livres, pode entrar nos porcos.
E eles entraram nos porcos ali e se precipitaram, e você conhece a história aí, né? E eram quase 2.000 porcos. Que tem eu contigo? Você deve alguma coisa para alguém? Você tem palavra sua que você não cumpriu? Você tem promessas que você fez e você não cumpriu? Meu irmão, se você tem palavra que você liberou, se você tem promessa que você fez, seja em que área for da sua vida, preste atenção numa coisa: você está ligado a esta pessoa, você está ligado a essa situação. E é por isso que o Senhor está perguntando: olha, o que você tem? O que tenho eu contigo? Ou o que você tem nessa situação? E tem muitas pessoas que estão amarradas, tem muitas pessoas que estão enroladas, tem muitas pessoas que estão presas às suas palavras, aos contratos que fizeram, às dívidas e até dívidas financeiras também, né? Entra tudo também. E o Senhor, que Ele quer que nós realmente sejamos libertos. No livro de Gênesis, o capítulo 31 e o verso número 32. Olha só que coisa interessante, irmãos. Livro de Gênesis, no capítulo 31 e verso 32. Esse capítulo está contando a história de Labão, né? Quando ali Jacó, ele começou a prosperar, aquela coisa toda, né? Jacó era o genro de Labão. E aí começou a dar muita confusão, e aí foi necessário então, né, Jacó sair, né? Jacó foi viver a vida dele, e ele entrou num acordo, né? Ele entrou em um acordo com o sogro dele, ok? Presta atenção, ele entrou num acordo com o sogro dele, eles fizeram uma aliança, ok? Eles fizeram um contrato de palavras, e aí então Labão liberou Jacó, e Jacó foi embora normalmente, tranquilamente, saiu, cumprindo tudo aquilo que ele falou. Eles fizeram um acordo. Quantos estão me entendendo? Diga amém, Jesus. E é por isso que a nossa palavra tem que ser assim, sim ou não. Ele fez um acordo, e ele saiu e ele foi embora, tranquilo. Só que passou algum tempo ali, o sogro dele, Labão, percebeu que havia assumido um ídolo, né? Um ídolo, uma estátua, né? Um ídolo. E naquela época, né, segundo os estudiosos e tal, né, quem ficasse com esse tipo de ídolo lá naquela época, tinha o direito da herança do pai, né, quando o pai morresse. E a filha de Labão, né, a Raquel, ela sabia disso. E o que ela fez? Ela foi lá escondida, e ela pegou o ídolo do pai escondido do marido, e o marido tinha um contrato com o pai, ok? Estava ligado no pai. Ó, nós temos um contrato, eu estou ligado em você, e você está ligado em mim. E ela catou o ídolo, e ela escondeu o ídolo, e ela foi embora, escondido. E o pai deu falta. Mas cadê o ídolo? Já sei, Jacó quebrou a aliança, Jacó quebrou a palavra, Jacó quebrou o contrato. E a Bíblia fala então que agora Labão sai e ele vai atrás de Jacó, e ele encontra com Jacó. Ô Jacó, eu não tinha uma aliança de palavra com você? Nós estávamos ligados no outro. Olha, era necessário você cumprir a sua parte para me cumprir a minha. E agora foi quebrado aí a aliança, foi quebrado o pacto, foi quebrado o contrato. E a Bíblia diz então que Labão vai atrás lá do seu genro, né? Porque havia roubado o quê? A estátua de seu pai. E no verso 32 de Gênesis, aí 31, verso 32, diz assim, olha. E aí Labão, Jacó chega, imagina Labão, mas de jeito nenhum, eu sou um homem de palavra, eu firmei um contrato com você, estamos ligados em acordo, jamais faria uma coisa dessa. E aí Jacó fez uma coisa que acho que ele deve ter arrependido para o resto da vida dele. Olha o que ele disse no verso 32. O Labão faz o seguinte: com quem achares os teus deuses, que essa pessoa não viva. Porque na mente dele, o que ele pensava? Imagina, não está aqui no nosso meio. Capaz mesmo, imagina. Se estiver aqui no nosso meio, se você achar que é status, se você achar que aquilo que foi roubado, se a pessoa que tiver com isso, essa pessoa vai morrer. Que morra essa pessoa que quebrou o acordo, que morra essa pessoa que quebrou a aliança. Reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel o tinha furtado. Jacó não sabia. Amém? Amém? E você sabia que isso aí é um princípio que norteia a nossa vida? Às vezes o marido é uma benção, mas a esposa quebra o princípio, desgraça tudo. Às vezes a esposa é uma benção, mas o marido quebra o princípio, desgraça tudo. Às vezes o marido e a esposa é uma benção, mas os filhos quebram o princípio, desgraça tudo. Às vezes os filhos são uma benção, mas os pais quebram o princípio, desgraça tudo. Bíblia, estou pregando para você a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Foi ali, né, Jacó deixou claro, olha, que tudo que eu trouxe estava no acordo entre eles. Se alguém quebrou o contrato,
que pague com a sua própria vida. Contrato, palavra. Presta atenção, palavra, contrato. Ok? E resumindo a história, descobriram então que foi Raquel, né? E Raquel não morreu na hora, mas a palavra foi liberada. Eles quebraram um acordo de forma ilegal. Reino espiritual funciona, morreu. E a Bíblia diz então, Moíra, que quando Raquel foi dar à luz, a criança nasceu, o que aconteceu com ela? Morreu. Morreu no parto da criança. Por quê? Acordo quebrado. Que tenho eu contigo? Né? Ficou ligado. E quantos de nós que estamos ligados em pessoas, quantos de nós que estamos ligados em situações, quantos de nós que estamos com um monte de acordo quebrado, contrato quebrado, aliança quebrado e assim por diante. E Raquel morreu porque foi liberada a palavra, foi feito outro acordo. Em cima do acordo, qual foi a ideia? Você está falando que quebraram o acordo? Tá. Então faz o seguinte, para nós resolver esse acordo aí, que a pessoa que pegou morra, para nós consertar o acordo quebrado. A Raquel morreu. Quantas coisas na nossa vida estão morrendo? Quantas coisas que nós estamos perdendo? Quantas coisas que a gente não consegue adquirir? Quantas coisas que não vai para frente na nossa vida? Por quê? Porque nós estamos ligados nas coisas, estamos ligados em pessoas, estamos ligados em situações. Em João 14:30, Jesus também deixa bem claro que não tinha ligação nenhuma com as trevas, ou seja, não tinha acordo firmado com os demônios, né? É interessante esse versículo, diz assim, olha, João 14, verso 30, diz assim, olha, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Jesus está dizendo o seguinte, não tem acordo nenhum, não tenho palavra nenhuma quebrada com ele, não tenho contrato nenhum quebrado com ele, não tenho aliança nenhuma quebrada com ele, né? É a ideia do que tenho eu contigo, né? Que tenho eu contigo? Olha para o teu irmão e pergunta assim para ele, que tenho eu contigo? Pergunta para ele, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Tem alguma aliança quebrada comigo? Nós precisamos resolver. Você tem alguma aliança quebrada com alguém aí fora? Você precisa resolver. Você tem alguma palavra que você liberou e você não cumpriu, seja aqui na igreja ou fora da igreja, você tem que resolver. Você precisa ir atrás para resolver. Olha só, 2 Reis capítulo 3 e o verso 30. 2 Reis capítulo 3 e o verso 30. Acabe, ele vai consultar Eliseu a respeito de uma guerra, né? Que estava ali com os 3 reis ali, né? Judá, Israel e Edom, estava em guerra ali, e agora Acabe, ele vai consultar ali Eliseu a respeito da guerra, e no verso 13, né, no verso 13, o Eliseu fala assim para Acabe, olha, que tenho eu contigo, né, ou seja, que tenho contigo Acabe, vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. O que Eliseu está querendo dizer com isso? Olha, se você tem acordos, se você tem dívidas, se você tem alianças não cumpridas, é problema seu. Eu não tenho nada contigo, não estou ligado a você, não devo nada para você. Alguém está me entendendo aí? E não adianta, meu irmão, se você está ligado com alguma coisa lá fora, seja pessoa, seja dívida, seja o que for, essas coisas estão prejudicando a sua vida, viu? Você está ligado à pessoa, né? E está prejudicando você, a vida espiritual, a vida emocional, a vida financeira, a vida familiar, ministerial, profissional e saúde, por aí vai. É questão das alianças que foram feitas, e foram quebradas de uma forma ilegal, né? De uma forma ilegal. Eliseu, ele ali, respeitando a aliança de Deus com o servo, disse assim no verso 14, olha, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Questão de aliança. Eliseu sabia que Josafá tinha uma aliança com Deus. Eliseu sabia que Josafá tinha um contrato com Deus. Eliseu sabia que Josafá, ele tinha um acordo com Deus muito sério. E aí ele fala isso, olha, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Em outras palavras, eu com você, eu não tenho nada, Acabe, não te devo nada,
não devo ajuda para você, você não pode me cobrar de nada, porque eu não estou ligado a você. Eu não tenho dívida nenhuma com você. Eu sou um homem livre, mas por causa da presença de Josafá, pela aliança que Josafá tem, eu vou ver você e vou dar a resposta para você. Mas por causa de Josafá, porque para você eu não devo nada, você não pode me cobrar de nada, eu não estou ligado em você, não tenho nada com você. Amém? Amém? Ó, Apocalipse capítulo 3 diz assim, né? Olha, lembra-te de onde caíste e arrepende. E agora escute isso aqui, olha. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. E volte à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei o teu candelabro, caso você não se arrependa. Então ele fala assim, olha, lembra de onde você caiu, ok? Primeiro conselho que dá, lembra-te de onde caíste, e ele fala assim, olha, e arrependa-te. E depois ele fala assim, olha, e volte a praticar, ou a prática das primeiras obras. Está bem claro que existe o quê? Uma necessidade de reparação. Diga assim comigo, reparação. Diga mais forte, irmão, reparação. Existe uma necessidade de reparação. Quantos de nós que quebramos princípios? Quantos de nós que quebramos acordos? Quantos de nós que quebramos palavras? Quantos de nós que estamos em dívidas em todos os sentidos aí, ou em vários sentidos, e nós não entramos pelo caminho da reparação? Tem que reparar, tem que consertar, tem que ir atrás e resolver as coisas. Precisa resolver as pendências, porque senão sabe o que acontece? Só para você entender, né? Eu roubo, eu ofendo, eu machuco, eu mato, eu fico em dívida, e eu peço perdão só para Deus, e o irmão que se lasque. Você lembra o negócio do pão, do café? Aí o irmão Cine fala assim, né? Nossa, segunda-feira, o pastor vai vir aqui em casa, 8 horas da noite, e aí eu gosto muito do pastor, amém, irmão Cine? Amém? E aí ele compra lá, bisnaguinha, Coca-Cola, ele compra suco natural, ele compra panetone. Irmãos, vou dar um exemplo só aqui para você entender, tá? Ele gastou R$200 para fazer uma mesa bonita lá para o pastor, investimento. Aí eu simplesmente não vou, né? Simplesmente não vou. Quebrei o acordo, quebrei a palavra, estou em dívida com ele e deixei ele no prejuízo. Alguém está me entendendo aqui? Amém? Amém ou não amém? Eu preciso reparar, eu tenho que reparar, né? Eu preciso consertar o princípio, eu preciso consertar o que foi quebrado. Olha só que interessante isso aqui, olha, no livro de Lucas, no capítulo 1, do verso 19 ao verso 10, é muito interessante isso aqui, né? Vamos ler lá, Lucas, no capítulo 1, olha só, do verso 1 ao verso 10, vamos lá, deixa eu achar aqui, eu não marquei ali, mas vou achar aqui, Lucas, capítulo 1, a ideia de reparar, Lucas capítulo 1, glória a Deus, do 1 a 10, diz assim, ó, vamos lá, diz assim aqui, olha, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizam, conforme nos transmitiram, ou que desde o princípio foram desses testemunhos oculares e ministros da palavra, e igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Está dizendo aqui, olha, depois que eu pesquisei muito, que eu observei muito, foi necessário eu escrever para vocês também, para deixar registrado para vocês aí, para vocês entenderem qual que é a ideia e qual que é a realidade. No verso número 8, para nós ganharmos tempo aqui, diz assim, olha, o verso de número 8, diz assim, olha, e aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do sumo sacerdote, coube-lhe por sorteio, né, segundo, Lucas, isso mesmo, Lucas, desculpa, Lucas 19, eu estou viajando aqui, é Lucas 19, volta lá, é isso que eu estou achando estranho aqui, Lucas 19, por gentileza, volta lá, Lucas 19, agora sim, Lucas 19, vamos ler só o verso de número 8, tá, que é a ideia da reparação, tá, que é a ideia de você reparar o prejuízo que você causou,
tá? Que é a ideia de você reparar o problema que você arrumou, né? O prejuízo que você causou. Diz assim, ó, Lucas 19 e o verso de número 8, né? Que é a passagem lá do Zaqueu publicano. O que ele fala no verso 8? Todo mundo conhece, né? Conhece, diz assim, olha, o verso número 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Ok? E vai dar o quê? Metade dos bens aos pobres. E ele disse, olha, e se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu dei prejuízo para alguém, eu vou restituir, né? Eu vou resolver a questão e eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. Sabe qual que é a ideia disso? De você reparar o contrato quebrado. É a ideia de você reparar a aliança. É a ideia de você não ficar ligado na pessoa. Olha, prejudiquei você, meu irmão, prejudiquei. Ah, quanto que era? Ah, era 100 reais. Então, tá, irmão, 110 reais. Tá aqui, 200 reais, tá, 150 reais. É a ideia de você não trazer prejuízo, é a ideia de você não ficar ligado na pessoa, é a ideia do que tenho eu contigo. Eu não posso ter nada contigo no sentido de dívida. A única coisa que eu posso dever para você é o amor. É só o amor que eu tenho que dever, porque nós temos que amar todo dia, todo dia. Eu amo você hoje e estou devendo um amor para você de novo. Eu amo você amanhã e estou devendo um amor para você de novo. Eu amo você o ano todo e eu estou devendo um amor para você ainda. Então ele fala, olha, a única coisa com que você deve ter dívida é com amor, com mais nada. Você não pode dever mais nada para ninguém. Olha, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aí Jesus disse assim no verso 9, olha, depois que Zaqueu disse isso, hoje houve salvação nesta casa, pois também esse é filho de Abraão. Hoje houve salvação. Ele entendeu. O Zaqueu entendeu que ele não pode dever nada. O Zaqueu entendeu que ele não pode dar prejuízo para ninguém. O Zaqueu entendeu que ele não pode ficar ligado em ninguém. O Zaqueu compreendeu. Então, a partir do momento que ele compreendeu, hoje entrou salvação. Hoje entrou salvação nesta casa. A Bíblia diz assim, olha, se sois filhos de Abraão, pratique o quê? As obras de Abraão. Se sois filhos do diabo, pratiqueis o quê? As obras do diabo. Se somos filhos de Abraão, nós temos que praticar as obras de Abraão. Um homem justo, íntegro, temente a Deus, pai na fé, né, que deu ali o seu filho, aquela coisa toda. Obras de Abraão. Gênesis capítulo 14, e o verso 21 a 24, a Bíblia fala a história de Ló. Gênesis capítulo 14, verso 21 ao verso 24. Ló, ele foi capturado com toda a sua família, né? Você conhece a história ali. E aí Abraão foi avisado, né? Abraão, capturaram Ló lá, o seu sobrinho, e levaram toda a família dele, e levaram toda a comitiva dele. Ló, ele está lá numa situação muito difícil, né? Isso está, né, no livro de, deixa eu achar aqui, Gênesis capítulo 14, verso de número 21 ao verso número 24, você vai achar isso aí. E Abraão então, Abraão foi lá, guerreou, né? E ele venceu o rei, e ele trouxe Ló de volta com toda ali a sua família. E agora o rei de Sodoma, ele foi até Abraão, depois que ele voltou da guerra, né, para propor uma aliança com Abraão. O rei lá ficou sabendo, olha, Abraão foi lá, venceu, e agora ele vai até Abraão, olha, presta atenção, escute isso aqui. E ele vai então agora até Abraão, para propor uma aliança para Abraão, né? E o verso 21 diz assim, olha, de Gênesis 14, o verso 21, abra aí por favor, por gentileza. Gênesis 14 e o verso de número 21 diz assim, olha, e o rei de Sodoma disse a Abraão, quem disse para Abraão? O rei de Sodoma, diz assim, olha, dá-me as minhas almas e a fazenda toma para você. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor o possuidor dos céus e da terra. E aí ele fala no verso 23, olha o que Abraão disse, olha, e jurou que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que você não digas, eu enriqueci Abraão, né? O que isso quer dizer? Abraão pensa assim, olha, nem um fio de correia da sandália sua eu não quero, para depois você sair dizendo assim, olha, foi eu que enriqueci Abraão, foi por causa de mim que Abraão, é a ideia de que tenho contigo, né? Abraão ia ficar ligado com ele, irmão, por resto da vida,
né? Até hoje nas gerações aí, a gente estaria pregando aqui, olha, Abraão ficou rico porque ele aceitou a proposta, porque ele aceitou o acordo, porque ele fez a aliança com o rei. E Abraão foi esperto: não tenho nada contigo, não quero aliança com você, eu não quero contrato com você, não, olha, eu não quero ficar ligado a você, de você eu não quero nenhuma correia de sandália, para que você depois não saia falando assim, olha, eu enriqueci Abraão. E quantas pessoas estão, vamos dizer, o português claro aqui, né? Estão levando na cara aí, né? Por quê? Porque só quer o toma cá, né? O dá lá não, só toma cá, aceita tudo. O importante não é, e aí vai fazendo aliança, vai fazendo aliança, e depois começa a ouvir o que não precisa, leva nomes para o resto da vida. Por quê? Porque fez alianças erradas, né? Porque fez acordos errados. E Abraão deixou bem claro: aqui tenho contigo, não tem nada com você não. De você eu não quero nem uma correia da sandália, para que depois você não saia falando para ele, olha, eu enriqueci Abraão. Amém? Amém? Já viu aquelas pessoas que não gostam de trabalhar, né? É assim que funcionam as coisas, né? Alguém ajuda, pastor, depois fala assim, olha, fulano tem que ir lá, porque eu dei para ele, né? Fulano conseguiu aquilo, olha, se não fosse por mim, eu que cedi para ele, eu que fiz, é por causa de mim, eu. Quer dizer, o outro não tem honra nenhuma, é o preço que o outro paga, porque está ligado, porque fez acordo, porque fez aliança, porque fez contrato, é o preço que o outro paga. E Abraão foi bem claro: não quero nenhuma correia da sua sandália, para que depois você não saia falando para aí, olha, eu enriqueci Abraão, não tem acordo com você. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A morte de Sara, agora Sara morre, interessante isso aqui. Sara morreu e Abraão agora foi reivindicar ali, né, a Efron ali, o filho que é do Zoar, uma sepultura. Falou: olha, minha esposa morreu e eu preciso enterrar a minha esposa, né, eu preciso de um lugar para colocar ela, né, e eu queria ver com você onde eu poderia ver isso aí e tal. E Efron disse assim: olha, eu vou te dar uma caverna, eu vou dar para você uma caverna, né, eu vou dar, de graça, eu vou dar para você. Sabe o que Abraão fez? Gênesis 23, 9. Abre aí, por favor, Gênesis 23, 9. Abraão recusou novamente, aleluia. Olha o que ele disse a Abraão: que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo seu justo preço, em posse de sepultura no meio de vós. Ele falou: o quê? De graça? Não quero ficar ligado em você, não quero ter acordo com você, não quero ter aliança com você, não, eu quero ter minha vida, eu não quero estar ligado em nada, em ninguém. Ele fala assim: não, eu pego lá a sepultura, mas eu vou pagar o justo preço por ela. Eu quero pagar o justo preço por ela. Você viu que tem pessoa que é espertão, tudo ele quer de graça, né? Tem pessoa que é espertalhão, irmão, quer tudo na boemia, né? Na vida boa, quer tudo sossegado, tal, e fica ligado com as situações, fica ligado com as pessoas, fica com contrato com as pessoas, o nome corre, a fama corre, tudo corre. Por quê? Porque a pessoa aceita tudo numa boa, tudo de graça. Abraão foi esperto, pastor Abraão: não, de graça eu não quero não, eu pago o justo preço. Quanto que é? Não pago nem mais e não pago nem menos, eu pago o justo preço pela sepultura. Ou seja, eu vou sepultar minha esposa num negócio de graça, uma mulher que me serviu, que me honrou, que esteve comigo, né, até os últimos dias da sua vida, que deu os filhos que eu tenho e tal, aquela coisa toda. Eu vou sepultar num lugar de graça, como se não valesse nada. Mas de jeito nenhum, não quero acordo com você, eu quero pagar o justo preço pela sepultura. Que maravilha, amém, meus irmãos? Agora olha, uma pergunta para ele de novo aí: que tenho contigo? Pergunta para ele. Se você fosse perguntar para todo mundo isso, né? O que tem eu contigo? O que as pessoas iam falar para você? Rapaz, você quer que eu fale mesmo que você tem comigo? Você quer que você tem certeza que é que eu fale mesmo, moça, que eu tenho com você? Tem certeza absoluta? Não quero ficar ligado a você. Olha, ou seja, eu tenho condições de pagar e eu não vou explorar ninguém. Essa é a ideia de Abraão. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos condições de ajudar, a gente não ajuda,
né? A gente tem condições de comprar, a gente não compra, a gente fica explorando as pessoas, a gente explora a situação, a gente explora a igreja, a gente explora. Você está fazendo contrato para tudo quanto é lado. E depois as pessoas vão dizer: ele tem porque eu dei, ela tem porque foi por causa de mim, que se não fosse por causa de mim, não tinha nada. A ideia é de ficar ligado com as pessoas. Provérbios 22, verso 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E é uma verdade. Se você empresta uma ferramenta, ou seja o que for, né, um dinheiro, seja o que for, meu irmão, você é servo da pessoa que te emprestou, né? Você é servo. Você tá na mão da pessoa, porque você tomou emprestado. Embora tomar emprestado é bíblico, né? Está na palavra de Deus, mas quanto menos você pedir emprestado, é melhor. A Bíblia diz: olha, emprestarás a muitos, porém tu não tomarás emprestado. É ideia de bênção, né? Olha, eu estou tão abençoado, né? Eu estou tão provido por Deus, que eu tenho para emprestar. Eu não preciso pedir emprestado, porque Deus tem me abençoado, né? Eu tenho uma vida abençoada, próxima, mas eu tenho para emprestar. Eu não preciso tomar emprestado, mas se alguém precisar, eu tenho para emprestar. E aquele que toma emprestado, ele fica servo daquele que emprestou. É Bíblia. Provérbios 22, verso 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quando eu faço aliança e quebro, meu irmão, não tem como escapar. Livro de Números, no capítulo 32, verso 23. Coloca, isso aí eu quero que você risque no seu Bíblia. Risca aí, isso aí eu queria que você marcasse, por favor. Números 32 e o verso de número 23, que esse aqui é muito importante. Marca aí, tá bom? Se tiver no celular, marca no celular. Números 32 e o verso de número 23. Você já viu que tem uma pessoa que fala assim: pastor, eu pequei, mas já faz 10 anos, pastor. E já era, ninguém ficou sabendo, está tudo bloqueio. Pastor, eu fiquei devendo, mas já faz 10, 20 anos, já era. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? Olha só. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. E agora, olha o que ele fala agora: e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Vosso pecado há de encontrar você. Ele há de achar você. Olha para cá. Situações mal resolvidas, pecados não confessados, pecados vamos dizer assim, princípios, melhor dizendo, princípios que foram quebrados e não são resolvidos. Ele está dizendo aqui: olha, pode passar um dia, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, uma hora esse negócio vai achar você. Uma hora ele acha. Ele fala: meu Deus, mas foi tanto tempo agora. É o seu pecado achando você, né? Nossa, mas aconteceu há tanto tempo atrás. Como que pode agora? Depois, meu Deus, está tudo quieto, está tudo abafado já, está tudo certinho. Há de saber que o seu pecado há de achar você. Ele fica procurando a gente. Fica procurando a gente. É a ideia de princípio quebrado. Amém? Amém, irmãos? É a ideia de princípio quebrado. Há de saber que o seu pecado há de vos achar. O seu pecado, ele há de achar você, né? Então, é muito sério. Marca que não sabia para você não esquecer mais. Olha só que tremendo. Josué, no capítulo 9, e o verso de número 15. Josué, ele toma a cidade de Ai, e agora ele mata todos os moradores, né? Israel vinha ganhando ali os territórios. Ele vem e agora chega no território de Ai, da cidade de Ai, e ele mata ali todos os moradores, né? E só que os gibeonitas, né? Eles agora, quando Josué chega ali na cidade de Ai e ele mata todos os moradores ali, os gibeonitas, né? Que eram outros moradores daquela região. Eles viram aquilo, pastor Nil, e eles falaram: meu Deus, olha, eles vão matar nós também. E aí eles bolaram um plano, presta atenção, por favor. E qual foi o plano que eles bolaram? Vamos se vestir de mendigo, e vamos dizer também que nós chegamos pouco tempo nessa terra aqui, e vamos fazer uma aliança com eles, para eles não nos matar. E foi isso que eles fizeram. Eles se vestiram lá e chegaram até Josué: ô Josué, nós somos da paz,
olha, nós não é um povo guerreiro não faz nada para nós não. E José ficou olhando para ele, e aí, né, a liderança, olha, faz uma aliança com a gente, que vocês nunca vão matar a gente, faz uma aliança conosco, faz um contrato conosco, olha, faz aí um pacto conosco, que vocês nunca vão nos maltratar, porque a gente é de paz, a gente é tranquilo. E a Bíblia diz que Josué então, né, olhou aquilo ali, tirou conselho e tal, vamos fazer aliança com eles. E Josué fez uma aliança com os gibeonitas, que nunca ia atacar os gibeonitas, que nunca ia matar os gibeonitas, e assim por diante. E no verso 15 fala assim, no capítulo 9, né? E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, uma aliança, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Olha, fizeram um pacto sobre juramento. Muitos anos depois, a Bíblia fala que, né, Saul agora está reinando como rei, muitos anos, mas muitos anos se passaram, meus irmãos, e agora Saul é rei de Israel, e agora a Bíblia fala então que está tendo uma guerra lá, e Saul, ele quebra o pacto, ele quebra a aliança, e ele vai lá, e ele ataca os gibeonitas, e ele mata um monte dos gibeonitas, e Deus então agora, né, fica irado, e houve fome em Israel por 3 anos, e Davi então ali, né, depois, Saul já tinha morrido, Davi já tinha herdado o trono agora nessa ocasião, só que quem causou isso foi Saul, e agora Davi está no lugar de Saul, e agora 3 anos, né, ali, fome em Israel, e agora Davi vai perguntar, Deus, mas o que está acontecendo? Por que está tendo fome em Israel? Por que essa desgraça está estabelecida no nosso meio? Davi pergunta lá para Deus, e aí Deus fala assim, olha, sabe o que é? É porque Saul, ele quebrou o pacto, Saul quebrou a palavra, Saul quebrou a aliança, Saul quebrou o contrato, e a minha ira está sobre vocês. Interessante, meus irmãos, que Deus está dizendo isso. E olha que interessante aqui. Aí Davi ficou sabendo, então vamos ver como é que pode resolver isso, né? E aí Deus fala para Davi assim, vai lá e pergunta para ele o que eles querem para vocês ajeitarem o acordo de uma forma legal, porque foi quebrado de uma forma ilegal. Vocês tinham um acordo, vocês quebraram. Vai lá e pergunta para ele o que eles querem para minha ira parar, para minha ira, né, cessar sobre vocês. E Davi pergunta para os gibeonitas, olha, o que vocês querem, né, que a gente faça? E aí então sabe o que aconteceu, meus irmãos? Lá no livro de 2 Samuel capítulo 21, verso 6, os gibeonitas exigiram 7 filhos dos homens que os atacaram para morrerem enforcados. Sabe o que a gente quer? Sabe o que nós queremos, Davi? Dos homens que vieram aqui, que matou o nosso povo, nós queremos 7 filhos deles, para nós matar eles tudo enforcado. É o preço da restituição. É isso que nós queremos, né? E a Bíblia diz então que Davi toma conselho e foi dado os 7 homens para ser morto enforcado. Amém? Se não me engano, né? Ele falou assim, ó, só Jonathan que eu não dou. É isso mesmo, né? Ele falou, é isso mesmo, né? Ele falou assim, não, só Jonathan que eu não dou. Jonathan não, porque tinha ele amava Jonathan não, mas cataram lá 7 pessoas lá de Israel. Você consegue imaginar um negócio desse, irmão Sidney? Vem cá, 7 homens de Israel, vem cá. Nós vamos levar vocês lá para os gibeonitas e vocês vão morrer enforcados, porque nós quebramos a aliança com eles, e para que Deus se torne favorável para nós novamente, porque Deus está nos castigando, porque nós quebramos um acordo, nós quebramos um pacto, nós quebramos um princípio, e os 7 homens foram levados e foram mortos, e a Bíblia diz então que daí a ira de Deus, né, cessou de sobre o povo de Israel. Livro de Atos, capítulo 28, verso 4, né, a ideia do que seus pecados achará, olha só. E livro de Atos 28, verso 4, lá Paulo, ele está lá naquela tempestade, e aquele negócio todo, o barco quebra lá, você conhece a história, né? O barco quebrou, e aí todo mundo saiu nadando, e aquele negócio todo, e aí todo mundo fala, meu Deus, olha que coisa tremenda, hein? Ninguém morreu depois de uma tempestade dessa, rapaz, é um milagre a gente não ter morrido, hein? E aí a história diz que Paulo, ele vai lá, pega os gravetos, né? Lá na ilha, e você conhece isso aí, e ele fez a fogueirinha, e aquele negócio todo, só que quando ele foi pegar a madeira, uma cobra, uma víbora veio e pá, picou a mão de Paulo, né? Picou a mão de Paulo, e aí eles olharam assim, que coisa, não, uma coisa errada com esse cara aí, o cara escapou de uma tempestade dessa, o barco quebrou no meio, afundou o navio,
E todo mundo só nadando, né? Nadando. E o cara não morreu lá. E agora que está aqui em terra firme, né? Tranquilo, uma cobra vem e vai matar ele. Olha o que eles falaram. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora, a cobra, né, pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Peraí, ele deve alguma coisa. Não é possível, ele deve alguma coisa, não pode ser. Alguma coisa está cobrando ele. Escapou do mar, escapou da tempestade. A justiça não deixa ele viver. Ou seja, ele tem dívida, ele deve alguma coisa, esse camarada aí. Não é possível um negócio desse. Tem algum acordo quebrado para trás aí, tem alguma aliança que ele não cumpriu, alguma coisa muito errada ele fez, porque a justiça não está deixando ele viver. Escapou do mar e agora vai morrer com uma picada de cobra. Não é possível um negócio desse. Você conhece a história, né? Paulo pegou a cobra, cheio de Deus, não devia nada para ninguém, cheio do Espírito Santo, temente a Deus. O que ele fez? Queimou a cobra na fogueira, a cobra caiu. E eles ficaram assim, como que pode? Mas a ideia, eles já tinham essa ideia naquela época. Gente, esse cara deve alguma coisa. Esse cara está ligado para trás com alguma coisa aí. Porque a justiça não deixa esse cara viver. Ele está devendo, porque o pecado, seu pecado é de achar você. Escapou do mar, mas agora a cobra pica ele. Amém, meus irmãos? Amém? O que tenho eu contigo? Olha só, Gênesis 4, 7, parte B do versículo. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Amém? E você precisa fazer o quê? Dominar o pecado. Romanos capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não terá domínio. O pecado não terá domínio sobre nós. Então nós temos que entender essas verdades. Nós temos que entender essas realidades da palavra de Deus, porque são coisas profundas, que fazem toda a diferença na nossa vida. E nós vamos vendo, meus irmãos, como os crentes do século 21, no oba-oba, no vai que vai, no vamos que vamos, Jesus é lindo e maravilhoso, e todo mundo na igreja e tal, eu quero é Deus, e canta e tal, mas as nossas vidas estão toda enrolada, toda bagunçada, cheio de contrato quebrado, a gente fala, não cumpre, a gente dá a palavra e não cumpre a palavra, a gente faz acordo, quebra acordo, a gente faz aliança, quebra aliança, e depois fica estabelecido o prejuízo para a nossa vida. Gênesis 42, verso 22. A ideia do seu pecado é de achar você. Rubem, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? Não me ouviram, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Está falando dos irmãos de José. Quando eles chegaram lá, aconteceu tudo aquilo com José. Você conhece a história, que José foi lá lançado no poço lá, e daí depois eles arrependeram, os irmãos dele, arrependeram, arrancaram ele do poço, não é isso? E depois mataram um animal lá, venderam os irmãos dele como escravo, mataram o animal e pegaram a veste do irmão dele, sujaram de sangue, e levaram para o pai dele. Pai, nós estávamos lá cuidando das ovelhas, e veio lá um animal feroz lá, e estraçalhou José, e era mentira. Ele tinha vendido o irmão deles, E aí o pai, meu Deus, é mesmo, E José, e aí o pai dele chorou, aquela coisa toda tal. E aí, só que José foi vendido. E aí tudo aquilo que aconteceu com José chegou lá governador do Egito. E aí teve fome na terra. E agora os irmãos de José foram diante do rei para pedir ajuda. Você conhece a história? Só estou resumindo aqui. E aí José conheceu os irmãos, mas os irmãos não conheceram José. Porque como que pode um cara ter sido vendido como escravo e agora ser governador? Mas nunca passou na cabeça deles. Meu irmão deve ter morrido já, tal. E aí José conheceu ele, são meus irmãos. E aí, resumindo a história, o que José ele fez? Faz o seguinte, um de vocês vai ficar preso aqui, assim, se assado. Como assim? Não, um vai ficar preso, os demais podem voltar lá, e traz o seu pai aqui também, traz todo mundo aqui, mas um de vocês vai ficar preso. E aí na hora eles lembraram, eles deviam. Amém? Amém? Eles deviam. Aí o que ele falou para rapaz, foi que eu li para vocês aqui, 42, verso 22. Rubem, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? Olha, eu não falei para vocês, não faça isso com o nosso irmão, não faz isso não. Aí agora, olha o que está acontecendo com a gente agora também, não me ouviram, vede pois aí que se requer de nós o seu sangue. Quer dizer, o que nós fizemos agora está acontecendo com a gente. Quantos anos se passou, meu irmão, quantos anos se passou? Sabe o que aconteceu?
o pecado deles achou eles. Lá na frente, depois de muitos anos, o pecado deles achou eles. Ficaram ligados, mentiram para o pai, né? Desonraram o irmão, quebraram a aliança com o pai, quebraram a aliança com o irmão de forma ilegal, quebraram o contrato, ficaram ligados no reino espiritual. Olha só, o pecado, as pendências, as alianças, os acordos não forçam a agir contra, nos forçam a agir contra a palavra de Deus. Agora escute isso aqui, olha, se houver de nossa parte um desejo de reparação, Deus entrará com poderosa providência a fim de ficarmos livres dos nossos credores. Amém? Então, meu irmão, se você deve para alguém, o conselho que eu dou para você, seja agora qual dívida for, se for honra, honra, se for dinheiro, dinheiro, se for perdão, perdão, para mim não importa qual é a sua dívida. O conselho que eu dou para você, vai e paga essa dívida o mais rápido possível. Corre lá e resolva o mais rápido possível. Porque você está em dívida, você está com o contrato quebrado e você está enroscado. Você está enrolado. Né? Você não pode ficar ligado nas pessoas. Você não pode dever nada para ninguém. Seja para quem for, seja o que for. Né? Uma vez eu preguei, há muitos anos atrás, foi em 2009. Né? Eu preguei alguma coisa a respeito disso aqui. Lá na outra igreja, em 2009, estamos em 2000, quase 10 anos atrás, né? Eu marco minhas pregações aqui. E aí em 2009 eu falei alguma coisa a respeito disso aqui. E aí tinha um irmão lá na igreja, não está no nosso meio, na época ele estava lá. E ele falou assim: pastor, eu estou com o martelo do senhor lá em casa, eu preciso devolver o seu martelo. Eu emprestei seu martelo, está lá em casa. Misericórdia, vou devolver o seu martelo. Levou o martelo lá em casa. Tosse o seu martelo, sangue de Jesus tem poder. Né? Porque ele entendeu a ideia. Eu nem lembrava mais. Falei, nossa, nem sabia, nem lembrava mais, né? Mas ele estava em dívida comigo, né? Eu nem lembrava, mas ele estava em dívida. Eu não estava cobrando ele, mas ele estava em dívida comigo, por causa do martelo, né? Coisinha simples, né? Mas a ideia é que a palavra fez é feita. E ele correu lá e devolveu o martelo para mim rapidinho. Então, o martelo está aqui, seu martelo. Misericórdia, me perdoe. Amém? E você, está com alguma coisa de alguém? Pastor, não peguei nada. Às vezes nós estamos. Nós estamos com a honra que nós não demos para o nosso pai. Nós estamos com a honra que nós não demos para a nossa mãe. Nós estamos com a honra que nós não demos para os nossos filhos. Às vezes nós estamos com o perdão retido, que tinha que dar para o perdão, por irmão, mas não damos perdão. Então, nós estamos com o contrato quebrado, nós estamos em dívida com as pessoas. Né? Às vezes as pessoas estão em dívida conosco também, e assim por diante. Estou encerrando já, tá? Então, olha só, 2 Reis 4, verso 1 diz assim: e chegados os credores para ver os meus 2 filhos, aliança quebrada. O profeta tinha morrido, ele tinha dívida. Tinha uma dívida. O profeta tinha morrido. E agora, os credores, nós viemos cobrar a dívida. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Nossa, como é que eu vou fazer agora? Meu marido morreu, não vai ter jeito. Meu Deus do céu, e agora? E aí, nós vamos levar os seus 2 filhos. Vamos lá, vai embora os 2 filhos com a gente. Não, vamos vender eles como escravos para pagar a dívida do seu marido. Para pagar a dívida do seu marido. Aí o verso 7, né? Aí acontece toda aquela história lá que o Eliseu aparece, ele multiplica o azeite da viúva, aquela coisa, tudo que você conhece lá, aquela história lá tal. E no verso 7 ele fala assim: olha, vai, vende o azeite, paga a dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Mas primeiro ele mandou fazer o quê, irmãos? Fazer o quê primeiro? Pagar a dívida. Diga para o teu irmão, paga a dívida, irmão. Liga para ele. Diga assim, depois você vive do resto. Depois você vive do resto. O que tem eu contigo? O que tem eu contigo? Não devo nada para você. Né? E às vezes nós temos sim, né? Às vezes você tem mais coisa em comum com as pessoas do que você imagina. Do que você imagina. Você está mais ligado nas pessoas do que você possa imaginar. Romanos 7,14, olha, Paulo declara que nós fomos vendidos ao pecado por Adão. Olha que coisa terrível que o Adão fez com a gente. Adão quebrou o acordo de não pegar lá o fruto proibido. Não é para pegar, é um acordo. Deus e Adão fez um acordo. Adão, vem cá, eu tenho um acordo com você, Adão. Não pega do fruto, não mexe na árvore aí. Pega do que você quiser, mas estou tendo um acordo com você. Tá bom, Adão? Sim, Deus. Estamos acordados. O pacto está feito. O acordo é nosso. O que Adão foi? Passou um tempo lá com a Eva lá, né? A serpente foi lá. O que Adão ele fez? Primeiro foi a Eva, né? Só para lembrar, primeiro foi a mulher. Só para lembrar, né? A Eva foi lá, né? O que ela fez? Comeu. E eu, Adão, tal. E depois Adão foi, comeu de novo.
Meus irmãos, o que é que eles fizeram? Eles quebraram o acordo. Amém? Eles quebraram a aliança. Eles quebraram o contrato. E em consequência disso, o que aconteceu? O diabo pintou e bordou, está até hoje aí, né? Porque Adão e Eva quebrou o contrato, irmão. Tudo que está acontecendo, que você vê está acontecendo por causa disso, Jesus teve que descer, morrer na cruz. Tudo porque o abençoado do Adão, ele quebrou o contrato. Tudo porque o abençoado da Eva quebrou o acordo que eles fizeram com Deus. Então não pensem os irmãos, ou nós, né? Não pensemos nós, que a gente dá palavra e não cumpre, compra e não paga, faz acordo e não cumpre o acordo. Não pense que você vai ter uma vida feliz, satisfeita, sorridente. Você não vai ter, porque é princípio bíblico, né? Você tem que cumprir o acordo. O ideal é que você nem fique ligado. O ideal é que você não fique ligado com nada. Mas se você fez acordo, se você está ligado com alguém, se você está ligado com alguma coisa, se você fez algum tipo de contrato, você precisa cumprir até o fim esse contrato. Olha só, Romanos 8:20, pois toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Toda a criação agora estragou toda a criação, não foi de uma forma voluntária, está dizendo aqui, ó, escute aqui, abra aí Romanos 8:20, por gentileza, abra aí, quero que você leia, marca também, olha, Romanos 8 e o verso 20, Romanos 8 e o verso 20, olha, pois toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa do Adão, por causa da Eva, porque eles quebraram o contrato e agora por causa deles, toda a criação foi sujeita à vaidade, ao pecado, a tudo que nós sabemos aí, né, de cor salteado. Jesus, ele veio fazer o que para nós? Esse negócio de dívida, Rodrigo, é tão tremendo, que Jesus, ele veio fazer o quê? Pagar o quê? Pagar os pecados, né? Ou seja, pagar a nossa dívida. Amém? Porque o contrato foi quebrado. Jesus falou assim, olha, Deus olhou, contrato quebrado, ninguém se salva. Tem jeito. Aliança quebrada, ninguém se salva. Pacto quebrado, ninguém se salva. Quem vai pagar lá embaixo? Eles não têm condição de pagar. A dívida não pode continuar, porque não pode ter dívida. Eles estão ligados ao diabo, estão ligados ao destruidor. Alguém tem que pagar isso aí, precisa pagar de alguma forma a dívida, né? Porque a aliança foi quebrada, o pacto foi quebrado. E aí Jesus então, né, Deus envia Jesus Cristo morre por nós, você conhece isso aí? O que ele fez com a sua morte? Ele pagou a dívida, ele quitou a dívida, ele cancelou o contrato com o diabo de forma legal, você está compreendendo? De forma legal, Jesus ele quitou a nossa dívida, e de forma legal ele cancelou o contrato com o diabo, e hoje nós podemos ter vida. Mas porque Jesus firmou o pacto novamente. E agora nós olhamos para Satanás por causa de Jesus, nós podemos dizer para o diabo, né? O que tenho eu contigo, Satanás? O que tenho eu contigo, demônio? O que tenho eu contigo, inferno? Não tem nada com você. A dívida que eu tinha, o pacto que eu quebrei, né, através de Adão, que eu quebrei, Jesus já firmou novamente, ele já pagou, eu não devo mais nada para você, sai em nome de Jesus, amém? Agora só para mim encerrar, diga assim, para ficar bem gravado, diga assim, olha, irmão, ou se for irmã, fala irmã, né? Diga assim, irmão, o contrato quebrado com o diabo, no jardim do Éden, diga assim, escute bem, Jesus já cancelou de forma legal. Diga assim, para o diabo, você não deve mais nada. Agora põe um sorriso e diga assim, mas e por aí? E por aí? Então, nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele possa falar de alguma forma mais clara ao seu coração, né? Essa é a ideia de você ficar ligado. Olha, quantas pessoas faz voto na igreja e não cumpre, meus irmãos? Faz voto. Ninguém forçou ele vir aqui nem fazer voto, ele fez uma aliança. Olha, esse negócio de voto, a Bíblia diz assim, olha, se você não vai cumprir, é melhor você não fazer. Está na Bíblia, ó, se você não vai cumprir, não faça um negócio que você não vai cumprir. Aí a pessoa vem diante de Deus, Rondinelli, no altar de Deus, na presença de Deus, eu vou fazer esse voto. Depois, ó. Amém?
Tem uma irmã no Parque Industrial, só para me encerrar, o Espírito Santo me fez lembrar agora aqui. Uma senhora já, uma vez foi orar, né? Ela começou a orar: Deus, por que não está dando nada certo para mim? Misericórdia, o que é isso, Jesus? Tem misericórdia da minha vida, e não sei o quê, eu não peco, eu sou uma serva do Senhor, eu sou uma mulher de Deus, e orando. Aí um dia o pastor pregou lá, né, sobre a ideia de quebrar voto, tal, e ela falou: meu Deus do céu, ela entendeu a ideia, já sei. Ela foi na casa dela, achou uns 8 lá, um negócio, voto que ela tinha feito na igreja, não cumpriu nenhum. Ela fazia na empolgação lá no meio do povão, né? Eu vou fazer também, eu vou fazer. Chegava em casa, jogava na gaveta. Aí quando outra coisa, eu vou fazer. Ela falou: meu Deus, tem 8 aqui que eu não cumpri, Jesus. Ela foi lá, pegou tudo, viu lá como é que era lá o negócio lá tal. Foi lá para o pastor Carlos Alberto, para perguntar para o pastor Carlos. Ela foi lá para o pastor Carlos Alberto: o senhor pregou aí, e eu entendi, o Espírito Santo me ensinou no coração. Olha, está aqui todos os meus votos que eu fiz aqui. Eu quero que o senhor ore aqui. Eu quero pedir perdão a Deus, porque eu não estava compreendendo o que era e tal. Vamos orar, irmã. Aí o pastor: Senhor, aqui está sua serva, orou, né, tal, perdoa ela. Ela está pagando o voto aqui que ela fez com o Senhor e tal. No outro dia ela foi trabalhar, o telefone tocou. No outro dia o telefone tocou. Ela trabalha de faxineira, né, de diarista que fala, né? E tocou. Ela falou: meu Deus do céu, né? Pastor, o que aconteceu? Ela consertou o princípio. Alguém está me entendendo aqui nessa noite? Amém? Isso aí é o caso dela, né? Agora, e o seu caso, qual que é? Você precisa pedir perdão para alguém? Você precisa liberar perdão para alguém? Qual que é o seu caso? Você tomou a honra de alguém? Você roubou a honra de alguém? Você tem que devolver. Você tem que consertar o princípio. Amém? Se coloca em pé, por gentileza. Falei, culto ia ser um pouco diferente, né? Culto de ensinamento não tem como, tem que ser devagar, né? Para a gente entender a ideia da coisa. Amém, irmãos? O que tenho eu contigo? Hein? O que a Bíblia fala assim? Olha, a ninguém devai nada. A quem honra, honra. Amém? A quem respeita, respeito. Amém? Dê honra a quem merece honra. Amém? O seu pai merece honra. Sua mãe merece. Ah, mas minha mãe é muito chata. Mas Deus falou assim: olha, ela sendo chata, ela merece sua honra. Amém? Você está roubando a honra dela. Ah, mas o meu pai, pastor, meu pai, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Deus não está perguntando nada, ele está falando: é honrar, você tem que honrar. Quem honra, honra, acabou. Se você roubar, você está quebrando o princípio. Amém? Pergunta aí para o teu irmão assim: você paga suas contas? Pergunta para ele. Pastor, o negócio é o seguinte, ó, a água e a luz eu pago, porque se não pagar eles cortam. Agora os carnê, pode ir para SPC, que se lasque tudo, depois nós vemos o que nós faz. Depois nós vemos o que nós faz. E quanta gente pensa assim, pastor Nil? Quanta gente pensa assim? Quanta gente pensa assim? Não tem problema não. Aí uma vez eu vi o irmão lá, uma coisa de louco que acontece para você. É só Jesus na causa mesmo. Olha o que aconteceu. Negócio de caducar. O camarada devia lá, acho que 12 mil reais lá, né? Aí depois um dia ele foi na SPC lá: aleluia! Deus limpou meu nome. Eu falei: é mesmo? É, glória, mão, que Deus limpou, pastor. Eu devia 12 mil reais. Eu falei: irmão, você foi nas lojas, pagou tudo os caras lá? Não, pastor, sumiu da SPC. Eu falei: Deus limpou seu nome, né? Deus limpou, né? Amém? Calma, gente, é outra pessoa, não é que não. É outro. A ideia de princípio, né? Aí nós temos que entender essas coisas, né? Deus limpou, mas o armário o cara não recebeu, né? A geladeira, o lojista se lascou, e Deus limpou o seu nome lá, né? O cara ficou lá, ele que se viu, Deus limpou meu nome. O outro pastor Nil contou no púlpito, ele foi: se pudesse tomar o microfone, ele falou: meu Deus do céu, tira, desmaia esse homem em cima, como é que fala um negócio desse? Olha o que ele fez, irmão. Olha, Willi, o que o rapaz contou? Ele foi no caixa eletrônico, e aí ele olhou lá e tal, e daí não tinha nada. Ele falou: meu Deus, não tem nada, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não tem misericórdia. Aí falou que estava saindo. Aí saiu, aí diz ele, né? Aí o Espírito Santo falou assim: volta lá. Aí eu voltei, só que tinha um homem na minha frente, o senhor na minha frente. Aí eu fiquei esperando o senhor. Aí o senhor saiu, eu fui. A hora que eu fui, aí o senhor tinha deixado lá para sair 100 reais, ele esqueceu. Eu apertei, pá, saiu. Falei: oh, Deus maravilhoso. Eu falei: meu Deus, roubou o camarada, está contando. Você está de brincadeira, né? E contou como bênção, né? Contou.
Depois que eu fui falar com ele, falou, irmão, você vai lá, devolve isso aí, não é seu não, rapaz. Não, pastor, não, rapaz, Deus mandou você voltar lá, que era para você devolver o dinheiro para o homem, é por isso que não é para você catar para você. Como é que você fala isso na igreja, rapaz? Está doido da cabeça? Presta atenção nas coisas, né? E digo de passagem, não, a pessoa está enroscada até hoje, tudo enrolado, né? Não é daqui não, para ficar assim, quem será que é, hein? Não é daqui, para ficar despreocupado, porque não é daqui da igreja não, né? Ele era, agora não é mais, né? Então, o que acontece? Tudo do princípio quebrado, meus irmãos. A gente tem a ideia de ficar espiritualizando tudo. Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Limpou lá nos PC, é Deus, né? Tudo é Deus. Quando você faz acordo é diferente. Você devia 30 mil reais. O cara chegou só, se você me dá 2 mil, está pago. Ele fez um acordo com você. Ah, mas você não prejuízo. Não, mas ele fez um acordo. Ele aceitou o acordo. É outra coisa. É outra conversa. Agora, se você está devendo, você não pagou, você tem que pagar. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo realmente possa falar mais forte no nosso coração, né? E diga para o teu irmão agora assim, dá um abraço, diga assim, ó, vamos ser crente de verdade, irmão. Diga para ele, dá um abraço, vamos ser crente de verdade. O cara não vai ficar enrolando, não. Ficar enrolando, não. Vamos ser crente de verdade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E saia com essa palavra, tá? Olha, que tenho eu contigo, viu? Que o Espírito Santo pode ficar batendo no coração. O que tenho eu contigo? O que eu tenho, irmão? O que eu preciso resolver? Já sai daqui resolvendo, irmão. Se você puder, já sai resolvendo já. Você vai começar a resolver a sua vida. Você vai ver como que, olha, a sua vida vai ser assim, ó. Vai subir. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua história. Amém, meus irmãos? Amém? Pastor Nil, faz essa oração para nós que agradecemos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E vamos caminhar, né? Que com Cristo a vitória é certa, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Boa palavra, né? Nós vemos quando você tem uma dívida e alguém paga a sua dívida, você fica devendo para aquela pessoa, não fica? E nós vemos que foi paga uma grande dívida que nós tínhamos. Deus deu seu único filho, seu filho unigênito, para que a minha dívida e a sua dívida fosse paga. E nós ficamos devendo para Jesus, nós fizemos uma aliança com Jesus. E nós vemos que muitos quebraram essa aliança. Tem muitos, por exemplo, que levantou a mão, aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, fez uma aliança e se encontra fora do caminho do Senhor. Então você está devendo, amém? Se volta para os caminhos do Senhor, se reconcilie com Ele, amém? E para que essa dívida venha a ser paga em nome de Jesus, amém? E hoje nós vemos muitas pessoas que perdem a salvação, né? Por poucas coisas, né? Por uma moedinha, 10 centavos, né? Igual o Rondinera estava falando, você vai na padaria, compra algo lá, vê um troco a mais, você olha, que sorte, né? E aconteceu algo comigo semana, acho que umas 2 semanas atrás, eu comprei essas lâmpadas da igreja ali, lá da frente, né? E eu já estava devendo ali no Forte, já estava devendo ali já uns material que eu tinha comprado. E tinha 2 notas, né? Que era a nota do material que eu tinha comprado, uma ferramenta, e depois tinha mais a lâmpada. Aí eu fui pagar, né? Aí eu falei para a moça, não, vou fazer o seguinte, eu vou pagar uma e na semana que vem eu pago a outra. Aí ela fez o quê? Eu ia pagar a primeira nota, e ela acabou me dando a segunda, que era das lâmpadas. Paguei lá os 80 e poucos reais, né? E quando foi na outra semana que eu fui lá pagar, cadê a nota? Né? Ela pegou a nota e jogou fora. Ela pensou que eu tinha pago aquela. Eu falei, não, estou devendo mais uma. Não, mas e agora? Eu falei, não, eu paguei, 87. Eu falei, não, 87 não. A 87 eu paguei semana passada, é outra nota. Em vez dela rasgar de 87, que eram as lâmpadas, ela rasgou a primeira que eu tinha pegado o material. Aí eu falei, não, mas eu a lembro, foi uma régua, foi... Aí fui falando o que era, né? Aí ela pegou, tá bom, dá tanto, fui e paguei. Mas eu cheguei, não sei não, mas parece que tem mais alguma coisa. Passou uma semana e eu não a lembrava, né? Passou uma semana, quase 2 semanas, eu falei, não, mas tem mais alguma coisa, mas eu não conseguia lembrar. Aí eu estava lá trocando de roupa, quando eu calcei o sapato que eu olhei, a bota, né? Falei, já sei, a bota. Né? Aí voltei lá, né? Aí eu falei assim, olha, eu tinha mais alguma coisa, deu o que fazer para me lembrar, mas quando eu olhei no meu pé, eu lembrei, eu devo mais uma bota aí. Aí paguei a bota, ela ficou olhando, mas é? Eu falei, é. Ela olhou assim e falou, nossa, 2 semanas depois, mas paguei, lembrei.
né? Então, tem muitas dívidas aí que você não lembra, né? Igual o pastor falou, que seja um perdão, né? Que seja o que for. Ó, peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar você a lembrar, amém? E vai lá e se acerte em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, damos-te graça, Senhor, aleluia, por essa palavra, Senhor. E queremos agradecer a Ti, Senhor, aleluia, principalmente por essa dívida que nós tínhamos e não podíamos pagar, Senhor, e que não foi paga com ouro, com prata, sim, mas com Teu sangue derramado ali na cruz do Calvário. E que nós vamos estar retribuindo, Senhor, essa dívida, Senhor, para contigo, servindo a Ti, Senhor, aleluia, em espírito e em verdade, Senhor. E eu lhe peço também neste momento, Senhor, que o Senhor nos leve para nossos lares, que o Senhor nos cobre com Teu sangue, livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor, livra-nos, Senhor, de todo laço do passarinheiro, Senhor, e o Teu nome, Senhor, está sendo aqui glorificado em nome de Jesus, amém? Faz assim com as suas mãos para o céu, que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a amada igreja, hoje e para todo sempre. Que todos digam amém. E as palmas, louve ao Senhor.